Pessoal, vamos iniciar agora o nosso momento, certo? A gente tem, como a Virgínia falou, um tema muito atual nas nossas mãos, né? Algo muito rico. A gente convidou a Ingrid, que ela vai se apresentar, mas dando um início assim, para ela. Ela é de uma área muito, muito importante, que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje, vai ter esses insights maiores para a gente, para RH. Os dados eles são muito importantes, né, para a gente tomar boas decisões, e isso que a gente vai aprender hoje. Vou passar primeiramente a palavra para a Virgínia, que é a gestora aqui da área de DHO, e ela vai fazer essa abertura do nosso encontro. Obrigada, Dai. Pessoal, primeiro agradecer vocês estarem aqui conosco nessa quinta-feira, né? Quinta-feira aí de muito aprendizado, vai ser uma manhã intensa, muito bacana. Vamos falar um pouquinho do que é o RH Conectado. Para quem é a primeira vez que está nesse momento aqui do RH Conectado, vamos relembrar o que é essa iniciativa. Essa iniciativa ela surgiu há muito tempo atrás, dentro do nosso RH. Ela era conduzida pelo nosso time de remuneração e planejamento, não era da nossa área de DHO, era de outra área. Foi iniciativa, na época, a área tinha uma frente de projetos específicas e começou liderando isso. Isso aqui nasceu como uma oportunidade de integrar conteúdos e conhecimentos para formar e preparar o nosso RH cada vez mais naquilo que a gente tem de um RH 360, um RH mais especializado e com conteúdo mais aderente àquilo que a gente quer formar enquanto profissionais mais capacitados e com melhores reputação, né? E aí, essa iniciativa, ela teve uma lacuna ali de pausa, né, devido a muitas mudanças, redesenhos, mas, às vezes, a gente sempre tem que trazer de volta o que é bom, o que é sustentável. Às vezes, o pessoal bota um outro nome, né, dá uma nova cara, e a gente preferiu manter a identidade original e trazer de volta essa iniciativa que foi muito bem conduzida no passado e a gente poderia impulsionar e alavancar mais para o momento atual. A gente já está no nosso 16º encontro do RH Conectado, que tem esse objetivo de engajar, desenvolver a nossa equipe, e para que vocês multipliquem esse conhecimento, né, tanto entre o nosso próprio RH, então a gente já teve vários participantes, várias pessoas dentro de casa que são facilitadoras incríveis e que já compartilharam aí temáticas, né, como time de SESM, time de Folha, time até das unidades, a Naila já conduziu aqui o Jornada do Colaborador, que foi um momento muito rico. A gente está falando aí de formar mais de 300 colaboradores da nossa diretoria de gente, reforçar os nossos princípios. Planeje e faça acontecer, isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é um tema voltado para olhar muito mais dados, para saber planejar melhor e realizar com coisas muito mais sustentáveis e não apagar incêndios apenas por uma coisa imediatista. Usar dados para empreender e inovar, para olhar além do óbvio, para olhar além daquilo que está no front ali, que parece que já está básico. E para isso a gente precisa ter muita humildade, né? Às vezes, para quem já trabalha aí com dados, para quem já se acostumou com dashes, enfim, precisa, às vezes, desaprender para reaprender e olhar as coisas sobre uma outra ótica. E aqui, uma das pessoas que vai mais aprender hoje, eu sempre gosto de falar isso, né? Quem mais aprende é quem ensina. Então, Ingrid vai ensinar vocês, e nesse momento ela acaba aprendendo bastante, porque quanto mais a gente se prepara para facilitar o momento aí para as pessoas, é que a gente mais se exige no processo de aprendizado, tá bom? E aí, só relembrar que nos últimos encontros, né, a gente falou de ritual de one-on-one e feedback, tivemos encontros gravados, e também a Naila facilitou 2 encontros olhando para a jornada do colaborador. Quem não assistiu, todos os nossos 15 encontros estão salvos na plataforma Saber, né, até recomendo, quem é RH novato, que está chegando agora, assista esse conteúdo, esse material todo, que está muito rebuscado, muito forte, e pode, inclusive, fazer reciclagens, né, o conteúdo ele precisa sempre estar atualizado, tá bom? E agora, falando sobre o nosso momento atual, vou entrar em falar do porquê desse tema, né, Virginia? Por que a escolha desse tema? Meio óbvio para alguns, meio estranho para outros, mas inteligência analítica é a competência do agora. Quem não desenvolve essa habilidade
vai ficar provavelmente para trás no processo de desenvolvimento dentro daquilo que o mundo espera, né? Então, eu preciso entender que dentro desse cenário corporativo atual, não é só na Três Corações, é no mundo, né? A inteligência, ela não é mais uma habilidade opcional, ela é uma habilidade exigida, né? Os profissionais de diferentes níveis, hoje, eles precisam serem mais capazes de pensar de uma forma muito mais estruturada para conseguir tomar melhores decisões, né? Por quê? Porque tomar decisões no cenário que a gente tem, VUCA, BANI, né? Vocês já viram todos os conceitos, num ambiente extremamente complexo e instável, é a habilidade do futuro, eu saber discernir e tomar melhores decisões. E não tomar decisões no meu piloto automático, ir com a maré, ir porque me deram uma ordem, ir porque estou indo. Então, a gente precisa desenvolver mais essa habilidade analítica, tá? E por que desenvolver essa habilidade analítica? Eu falei da importância, né? Por que desenvolver isso? Então, com o avanço da IA, as máquinas elas estão cada vez mais assumindo as responsabilidades de tarefas repetitivas, operacionais, vocês já sabem disso. E estão deixando os humanos serem mais humanos, que é serem muito mais analíticos. O problema é quando a gente quer se prender, se abraçar com rotinas e com práticas que são muito mais de máquinas do que de humanos, né? O que nos torna humanos? É essa nossa capacidade de racionalizar, interpretar, decodificar, traduzir e tomar melhores decisões. A Virginia, a IA está, inclusive, fazendo, às vezes, um trabalho de tomar decisões melhor do que eu. Será? Pode ser que a IA ela não tenha a amplitude de toda a visão sistêmica. Então, a gente tem que saber dosar isso daí também. Estudos da McKinsey, para quem não conhece, McKinsey é um instituto que, inclusive, a gente se inspirou a trazer a metodologia de gestão de mudança, que a gente aplicou em alguns projetos, entre eles o Programa Consumidor no Centro, com os 4 blocos da mudança. A McKinsey, ela aponta que as máquinas, elas buscaram melhorar a nossa eficiência, né? E o verdadeiro diferencial que a gente vai ter é nisso, nessa inteligência que nos sobra, ok? E aí, afinal, só mais um clique, perfeito. Por que desenvolvemos cada vez menos a nossa inteligência analítica, né? Porque existem aí 5 fatores que comprovam que a gente está cada vez desenvolvendo menos a nossa capacidade de analisar. Por quê? Porque agora a gente está sobrecarregado de informações. Se você entra no Instagram, é rios em cima de rios, é informação em cima de informação, 300 mil dados, a gente fica perdido, não sabe para onde é que olha. Sofremos a era da infodemia, né? Ou seja, bombardeamento de dados e informações. E a gente tem que ter cuidado de, será que eu estou caçando tanto dado, e é tanto dado que eu me sobrecarrego e nem sei mais tomar decisões? Ou será que eu estou com pouquíssimo dado, estou com escassez de dado, para tomar decisões. Então, cuidado, sejam mais seletivos, sejam mais cuidadosos em avaliar melhor as informações. Tem muita informação no meio do mundo que é muito mais fake do que realidade. Só que a gente acaba acreditando em tudo que vê, né? Precisamos de algumas comprovações. Segundo, dependência à tecnologia. Então, ao conferir excessivamente, né, ao confiar, perdão, excessivamente em ferramentas digitais, o que acontece? Que a gente acaba se vinculando a essa confiança exagerada e a gente perde o treino da nossa capacidade de analisar as coisas. Então, como eu confio que a IA vai me dar todas as respostas, confio inclusive que aquilo é real, o que acontece? Eu acabo perdendo o meu treino, minha capacidade analítica. E me confio naquela primeira resposta que me dá. Isso é perigoso, isso inclusive vai atrofiar a nossa neuroplastia. Quem conhece neurociência sabe que neuroplastia é a nossa capacidade do nosso cérebro se desenvolver cada vez mais a partir de conexões sinápticas que a gente vai desenvolvendo, porque a gente vai vivendo mais cenários, mais situações. Se eu vivo pouco cenário, eu tenho pouco repertório, eu tenho pouca conexão sináptica. E, terceiro ponto, pressão, né? O tempo todo.
Charlita, tome decisões rápidas. Fabiola, tome decisões rápidas. Tá todo mundo lhe cobrando que você tome decisões rápidas. Madeline nem se fala. Bora, Madeline, é assim, né? É um atrás do outro. Então, a cultura da agilidade, às vezes, pode impedir as reflexões mais profundas. E é o que a gente tem, é pouca análise. Então, a gente tem que, quanto mais a gente exercita a capacidade analítica, mais rápido a gente se torna em analisar também. Se a gente pratica pouco, é que nem a musculatura, a gente vai perdendo a fricção, né? Quarto ponto, falta de tempo para refletir. Também falei disso, né? Apesar da pressão da decisão rápida, a falta de pausas para refletir, viver no piloto automático, deixar a vida levar, deixar seguir o flow, a gente vai perdendo essa análise detalhada, que é a nossa capacidade para ajudar a tomada de decisão. E por último, a falta de incentivo à curiosidade, né? Muitas vezes o nosso ambiente, as pessoas com quem a gente está em torno, podem estar numa zona de conforto, pode estar num marasmo intelectual ou cognitivo, e não estimular a mim a buscar além do óbvio, né? Que é a curiosidade natural que vem do ser humano, só que a gente precisa estimular, porque senão ela se atrofia. Então você precisa sempre estar atento a buscar alternativas, ok? Com tudo isso explicado, eu não preciso mais nem, né, fundamentar aqui porque que é importante vocês todos estarem muito atentos à fala da nossa digníssima e incrível Ingrid, que vai dar uma aula aí para vocês de People Analytics. Vou passar agora a palavra a ela. Aproveitem, anotem, absorvam, porque lembrem-se que se vocês não usarem isso aqui no dia a dia, esse conteúdo todinho vai se perder em quê? Em menos de uma semana. Lembram aquela curva do esquecimento, né? Então, anotem, se apropiem e usem no dia a dia, nos indicadores de vocês, análise de vocês, é isso. Beijo grande, passo minha palavra aí para Fernanda Ingrid. Obrigada, Virgínia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao time de DHO pelo convite. Para mim, é muito bom estar aqui falando sobre esse tema, né? Como a Virgínia falou, é um tema que é tendência hoje em dia. E aí, assim como vocês, eu tenho procurado também saber cada vez mais, né, sobre o People Analytics na prática, né? E hoje eu quero aqui, junto com vocês, né, desvendar alguns insights para o RH, tá bom? Antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês, eu já conheço algumas carinhas aqui do RH, mas para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fernanda Ingrid, certo? Eu sou formada em administração pela UFC. Minha trajetória aqui na Três Corações, ela já tem um pouco mais de 2 anos, né? Então, eu comecei aqui como estagiária ainda na área de planejamento e orçamento, ali na gestão do Gesiel e do Franzé. E aí, fui galgando, né, novas posições. Então, passei por assistente, fui analista de planejamento e orçamento. E hoje eu estou atuando como analista de People Analytics Júnior, tá? Ao longo dessa minha trajetória aqui na Três Corações, eu tive a oportunidade de atuar em alguns projetos para gestão de pessoas, né? Então, implementação de novas tecnologias, melhora dos processos também. E aí vocês devem ter me visto bastante no processo de admissão digital e também do meu RH, que eu tive a oportunidade de atuar mais à frente, certo? E como a Virgínia falou, né, eu tenho me interessado bastante por esse tema, né? Foi inclusive a temática do meu TCC, né, a tomada de decisão voltada para os dados, né, mais ali na parte da remuneração. E é um tema que a gente tem que realmente estar atento, né? Hoje em dia, a gente está cada vez com mais mudanças em relação à tecnologia, então, todas as áreas, elas estão passando por transformação. E com RH não seria diferente, e a gente tem que se atentar a isso. Mas vamos do início, né? O que é o termo People Analytics, tá? A gente vindo realmente ao pé da letra, né, traduzindo do inglês, o People Analytics nada mais é do que a análise de pessoas, né? E na literatura, a gente vai ter que esse é um método de gestão de pessoas baseado na coleta e também na análise de dados sobre funcionários de uma empresa, né? Então, a gente pode concordar que a análise de pessoas é meio que a essência do RH mesmo, né? A gente está ali analisando o indivíduo, tanto antes dele se tornar um colaborador, quanto depois, tá? E aí, esse método, ele vem para ajudar a gente a ter as nossas decisões muito mais baseadas em dados, e não mais naquele achismo ou na intuição. Isso é importante para que a gente possa também identificar padrões e tendências, né? Então, no People Analytics, mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos de análise para vocês,
que a gente consegue fazer algumas correlações, né? Então, eu posso analisar, por exemplo, aqui como está o engajamento do meu colaborador, posso olhar também benefícios, para ver como isso está impactando na produtividade dele hoje, tá? Então, também é importante para a gente otimizar processos de RH, né? Quando eu falo de coletar esses dados, de analisar esses dados, eu vou identificar também gargalos em algumas atividades que eu tenho do RH. E aí eu vou conseguir otimizar essa operação. Eu também consigo prever eventos futuros, né? Tem algumas análises que a gente consegue fazer para prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu quero prever o desligamento, né? Se eu quero prever como é que vai ser o comportamento desse colaborador, como é que ele vai sair em algumas situações, ou quais benefícios eu deveria implementar, por exemplo, no futuro, para ter um melhor clima organizacional. Então, tudo isso eu consigo fazer com o People Analytics por meio dessa coleta de informação. Eu consigo também mensurar o retorno sobre investimento em programas de bem-estar, então eu consigo também avaliar ali onde é que eu posso investir mais no meu colaborador para que eu tenha um melhor retorno dele na performance. E como benefício, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que é a contratação mais acertada. A gente sabe que hoje em dia é utilizado muito inteligência artificial, né, mas para usar inteligência artificial a gente precisa ter esses dados bem coletados, né, a gente precisa ter toda aquela informação. Então, com isso eu consigo também identificar, né, qual é o tipo de indivíduo que é melhor aqui para a minha organização, o que eu estou procurando. E aí eu consigo ter uma contratação mais acertada. Eu consigo também ver a maior satisfação dos colaboradores, então eu posso identificar o que mais está sendo bem visto na organização, né? O que está aumentando, assim, fazendo ter um clima melhor na organização. E eu consigo também ter redução de custo, né? Com base nas análises do que está sendo investido para cada colaborador. Esses são apenas alguns dos exemplos. Mas, para que o People Analytics aconteça, um dos principais insumos é realmente esse dado. E aí, quando a gente fala do dado em si, a gente precisa se atentar a ter uma base que tenha uma certa qualidade, porque não adianta eu ter qualquer dado sem ver se está na qualidade apropriada para que eu possa utilizar e tomar as minhas decisões. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês do que tem na literatura sobre qualidade de dados. A gente vai ter essas 6 dimensões, e aí elas vão guiar a gente sobre como tem que ser esse dado para análise, tá bom? E aí, o primeiro deles, dessa dimensão, é a completude, que se refere a todos os dados necessários estarem disponíveis, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quando vocês têm uma base de dados que tem o nome do colaborador, a unidade e a seção, por exemplo. E aí eu identifico que talvez essa base de dados, ela não tenha todos os nomes dos colaboradores, né? Então, quando eu identifico que tem algum campo faltando, eu já noto que não está 100% a base. Então, eu não posso dizer que ela tem a completude, porque ela não está completa, né? Agora, quando a gente tem todos os dados lá direitinho, a gente está ok com essa dimensão. A segunda dimensão seria a da consistência, né? Que diz que os dados, eles precisam ser consistentes, o que significa que não devem existir discrepâncias quando comparados entre diferentes conjuntos de dados. E o que isso quer dizer? Hoje a gente tem várias bases diferentes que o RH ele utiliza, né? Então, são bases enviadas por e-mail, são bases tiradas de sistema. Então, alguns dados a gente sabe que eles têm que ser o mesmo, independente dessa base que eu estiver utilizando, né? Um exemplo disso, a gente pode ver nome de diretoria. Nome de diretoria, a gente sabe que tem que ser o mesmo dado, independente da base que a gente estiver operando. Mas a gente pode pegar em algumas bases, talvez, por exemplo, o nome da diretoria, ele estando um pouquinho diferente, né? Então, às vezes eu encontro diretoria com acento, diretoria sem acento. Então, são coisas que têm que ser tratadas para que elas tenham essa consistência e eu não posso ter esse dado diferente. A terceira dimensão é a conformidade, que se refere ao grau em que os dados aderem a padrões específicos, né? Aqui a gente está tratando muito mais sobre formatação do dado, né? Quando a gente utiliza alguns dados específicos, por exemplo, como o de banco de horas, a gente sabe que vai ter uma coluna lá com uma hora. E aí eu preciso saber exatamente o formato que esse dado precisa estar para que ele seja mostrado da forma correta, porque às vezes se a gente não se atentar à formatação desses dados também, pode ser que gere uma informação incorreta ali e não seja tomada a melhor decisão. A quarta dimensão seria a integridade, né? Se refere à precisão e consistência dos dados,
ao longo do seu ciclo de vida. Significa que eles não foram alterados durante o armazenamento ou a recuperação, ou seja, é o saber que aquele dado é fidedigno, ele chegou aqui e ele não foi alterado ao longo desse tempo, né? Um exemplo que a gente pode ter de dado que tem muita integridade seria a data de admissão de um colaborador, por exemplo. A gente não costuma mudar data de admissão de colaborador depois que ele está contratado. A minha data de admissão é a mesma desde que eu entrei. Então, eu sei que esse é um dado que tem muita integridade, né? Um dado que não costuma mudar. A gente tem também a precisão, que se refere ao grau em que os dados eles representam a realidade ou a verdade, né? A precisão ela pode ser difícil de medir, pois requer um ponto de referência verdadeiro, né? Então, é aquele dado que a gente vai olhar e saber ali que ele está representando exatamente o que a gente tem no nosso cenário hoje. E, por último, a gente tem a atualidade, né, que se refere à relevância dos dados no tempo. E ele pode ser um pouquinho difícil, né, da gente trabalhar, porque ele vai depender um pouco do nosso contexto também, né? Então, por exemplo, os dados de venda de um dia atrás, eles podem ser considerados atuais para algumas empresas, enquanto para outras ele pode ser um dado desatualizado, né? Um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia é as WBRs, né? A gente tem as reuniões que são semanais, e aí é um dado realmente mais atual, só que quando a gente tem as reuniões que é para analisar o mês, a gente tem ali o acumulado. Então, a gente está olhando para um recorte do passado, mas que para a gente ainda faz sentido, ainda seria como se fosse atual também, certo? Aí é que, depois que a gente trata todos esses dados, que a gente já confia na nossa base, que tem os dados de qualidade, a gente parte para os modelos de análise, tá? E aí a gente vai ter na literatura 4 modelos de análise, né? Que cada um ele vai responder uma pergunta específica. Então, eu tenho aqui o primeiro, que é a descritiva, tá? E vocês podem entender que hoje, no nosso cenário de análise de RH, a gente está nesse cenário, nesse tipo de análise, que ela vai responder o que aconteceu, né? Então, é um tipo de investigação que se baseia em fatos passados para entender o que deu certo e o que deu errado. É uma análise em que a gente vai mais mostrar realmente o que houve, né? Então, todos os testes que a gente faz, normalmente a gente está evidenciando justamente qual foi a situação, o que foi que aconteceu. O segundo tipo de análise é a diagnóstica, né? Que é por que isso aconteceu, né? Então, ela identifica padrões e descobre a relação entre os dados. É uma análise utilizada para intensificar as relações de causa e efeito. Então, aqui já é uma análise mais profunda, né? Então, eu vou tentar entender, por exemplo, o comportamento do colaborador, atrelando aos benefícios, a como estão os feedbacks dele, como é que foi o PDI. Então, eu já cruzo outras informações para tentar diagnosticar o porquê isso aconteceu, né? O terceiro nível de análise é a preditiva, onde a gente vai tentar entender o que pode acontecer. Então, realmente é uma análise voltada para a previsão, né? A gente usa dados recorrentes e históricos para prever o comportamento futuro. Então, esse grau de análise, ele já seria mais ali, tentando prever, por exemplo, o turnover da empresa, né? Eu conseguiria prever isso com o People Analytics, mas para isso a gente precisa ter um grau de maturidade maior também. E a quarta análise seria a prescritiva, né, que é o que devemos fazer. Então, você já tem a análise anterior, onde você identifica o que pode acontecer, e esse quarto nível de análise, você já vai pensar o que você pode fazer para precaver que aquilo aconteça também. É uma técnica baseada em investigação de operações, análise preditiva e muita técnica estatística e matemática. E aí, como eu disse para vocês, né, é uma jornada. Hoje a gente está ali na descritiva, mas a gente pretende, né, ir melhorando cada vez mais para que a gente possa fazer análises realmente para prever tudo isso. E, diante disso, qual é o cenário atual? Oi, Rayana, pode falar. Sim, vou falar rapidinho, Jorge. Só para te perguntar, né, quando você fala aqui, modelo de análise. Eu estou fazendo, estamos ainda na descritiva, né? Quando tu traz aqui descritiva, diagnóstica positiva e prescritiva, elas são complementares ou eu posso escolher um formato? Vou explicar aqui no momento, né? Eu escolho um formato, vou fazer uma análise diagnóstica, né? Sem ser descritiva. Elas podem funcionar de forma isolada ou elas são em continuidade? Elas podem funcionar tanto conjuntas, quanto você também pode escolher um modelo de análise que você quer fazer.
Se você ver aí o último, a prescritiva, ela já utiliza da análise preditiva também, então elas funcionam bem em conjunto. Hoje, quando eu digo para vocês que a gente ainda está nesse descritivo, é porque a gente ainda está evoluindo no grau de maturidade dos nossos dados, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho, tem que entender um pouco mais de conceitos estatísticos para que a gente possa vir também com essas outras. Mas, se você já tem um conhecimento aprofundado, né, dessas técnicas, ou se você já tem a base de dados bem elaborada, você pode, sim, escolher um tipo de análise para operar, dependendo da pergunta que você quer responder. Fê, só contribuir aí com o que a Rayane trouxe, que eu acho que até ajuda aí na reflexão, que é sobre até as nossas MBRs, por exemplo, né, e WBRs. Eu acho que a sua reflexão que a gente ainda precisa se desenvolver em algumas coisas, sim, ela é importante, mas essa é a linha de racional que a gente precisa sim entregar quando a gente vai para uma MBR. Né? Então, eu acho que a pergunta da Rayana deve ter sido um pouco voltada para isso, porque é uma dor delas quando precisa ir para a operação para poder fazer o MBR, a gente fazer essa análise, né? Desde o que aconteceu até o que devemos fazer, sem deixar de passar pelo que aconteceu e o que pode acontecer se a gente não tiver uma atuação mais rápida. E até falando da WBR, né? Eu acho que a WBR talvez até tem uma fixação ali do que pode acontecer, né? A gente olhou um pouquinho ali para o que aconteceu, né? O porquê que isso aconteceu, e a gente faz uma análise para o que pode acontecer para a gente reverter no mensal. Então, trazer essa visão aí dentro da análise que elas colocam na prática, que eu acho que vai ser bem diretiva aí. É bem importante mesmo a gente já ter, né, esse pensamento de tipo, o que eu vou tomar de ação? Porque a análise por si só, né, às vezes ela não diz tudo. E é importante que a gente tenha isso em mente realmente da ação, porque é o mais importante, é o que vai trazer mudanças também para o negócio, né? Aqui nesse das análises, ele fala muito sobre tratativas estatísticas, né? Mas a gente sabe que às vezes com o dado que a gente já tem hoje, né, a gente consegue reconhecer o que a gente pode tomar também de melhorias para evitar que algumas situações aconteçam ou para melhorar algum resultado também. Bem bacana. Aí, só dando continuidade, qual o cenário atual da 3C em relação ao People Analytics, né? Eu trouxe aqui para vocês um frame que eu acho que vocês já devem ter visto em algumas apresentações, que fala um pouco realmente da nossa trajetória, né, ao longo do tempo, caminhando aí para ser um RH mais embasado em dados, né? A gente partiu aí dos processos manuais, que antes aqui a gente tinha muito, né? Ali com a admissão, que antes tinha aquela papelada, as assinaturas que antes não eram eletrônicas, e aí a gente saiu desses processos manuais para ir para a digitalização de processos, né? Então, vocês tiveram conhecimento por meio dos processos, né? Quando a gente implantou o RH digital, né? Que foi ali a implementação da GUP, da Único e do meu RH. Então, foi, assim, um grande passo que a gente deu. E, como a gente não pode parar de evoluir, a gente está caminhando agora, né, para a célula de People Analytics, né, que é esse novo projeto, né, a centralização e governança de dados de RH, que aí vai trazer uma robustez maior para o RH também, né, vai ter um aumento da eficiência e a gente vai cada vez mais democratizar esses dados, né. E futuramente, depois que a gente tiver tudo isso bem estruturado, a gente vai caminhar aí para a camada de dados de RH, né, que vai ser com essa camada de dados que a gente vai conseguir ali ter uma análise preditiva, prescritiva também, e vai começar a usar mais ainda a hiperautomação e também futuramente usar a IA, porque para utilizar a IA, para implementar, a gente precisa ter um banco de dados bem estruturado e ter toda essa centralização. Aí eu trouxe aqui mostrando para vocês também um pouco dos sistemas de RH, né? A gente sabe que é uma dor, às vezes, não ter um sistema que a gente possa tirar tudo que a gente precisa, e hoje no nosso RH a gente tem muitos sistemas, tem a GUP, o Único, Flui, o RM, a Saber, Mercanet, SAP, SOC, onde a gente pode tirar diferentes dados, pode tirar diferentes insights, né? Então, hoje a gente consegue tirar ali dados demográficos, dados de desempenho, engajamento, dados de movimentação, de comportamento, e aí toda vez que a gente vai tratar dessas análises, né, a gente tem que sempre se atentar muito bem à LGPD. Mas, mesmo assim, ainda é uma dor para a gente não ter tudo integrado.
E aí eu trouxe até aqui uma frase para vocês de um congresso que eu participei na semana passada, né, do Universo TOTOS, que foi um congresso de um dos nossos parceiros, né, um fornecedor aqui do sistema de folha, a TOTOS, e é um evento voltado muito para tecnologia e negócios, e o momento realmente foi dados e IA. E uma das coisas que eles evidenciaram muito é que no universo das aplicações de dados atuais, uma ferramenta só, ela não irá resolver todos os seus problemas, justamente porque hoje a gente tem uma mudança muito constante dos cenários, e cada vez mais a gente quer fazer outras análises, precisa de novas ferramentas, então, cada vez mais a gente identifica que um sistema só, muitas vezes, ele não vai nos atender, certo? Mas a gente sempre busca, né, ter um produto viável, né, para facilitar a nossa vida de um local onde a gente possa ir e buscar as informações. E aí, diante disso, a gente desenvolveu, né, a Central de Dados de RH, que acredito que muitos de vocês já tenham acessado pelo menos alguma vez, que ele é um site que a gente deixou disponível no Fluig, né, na guia de acesso rápido, onde vocês podem entrar lá, né, para acessar, para poder pegar todos os dados. Lá a gente disponibiliza alguns dashs, alguns relatórios ainda em planilha. Vou só abrir aqui para mostrar para vocês. Mas hoje foi uma forma que a gente encontrou, né, de ter esses dados num lugar que o RH possa ir buscar para não perder tanto tempo tendo que solicitar por e-mail, tendo que ir em diferentes sistemas, fazer cruzamento, porque muitas vezes a gente também já tem alguns cruzamentos de dados aqui dentro que ajudariam vocês. Então, hoje a gente deixa alguns desses aqui, tem o de headcount, despesa, negociação coletiva, né, o painel de mérito, e a gente tem algumas áreas já aqui acopladas nessa central, né, remuneração, orçamento de RH, gestão de headcount, gestão de terceiros e desenho organizacional. Futuramente, a gente quer colocar as outras áreas do RH também para facilitar cada vez mais. E eu vou dar um spoiler para vocês também, que aqui na central a gente já está com os indicadores de gente e gestão. Então, vocês já vão encontrar aqui alguns desses que vão dar suporte para vocês, para entenderem, né, a apuração desses indicadores. Então, a gente já está aqui com headcount, redução de banco de horas, cobertura de feedbacks do ciclo de avaliação e redução de desligamento. Tá? Então, vocês podem entrar depois, ver. Se tiverem qualquer dúvida, se não tiverem com acesso ainda, podem me procurar também, que eu ajudo vocês, tá bom? E aí, voltando aqui para a apresentação, como eu tinha dito para vocês, esse é um produto que a gente criou, né, para o RH. E assim como todo produto, ele vem sendo melhorado constantemente. Ele vem sendo melhorado constantemente. Então, eu acredito que vocês já devem ter recebido também as news, que todo mês a gente tenta enviar a news, né, com as melhorias que a gente desenvolveu para a central de dados do RH, tá certo? Então, vocês vão estar recebendo aí. Então, a gente ainda vai mexer em layout também para melhorar cada vez mais. Tá dando para ouvir direitinho? É porque eu parei de escutar, mas é porque também escutou o áudio. Ah, né? tá. E diante disso, qual é o papel do RH nessa evolução, né? Como eu tinha dito anteriormente para vocês, com essas implementações de novas tecnologias, o RH ele também precisa se reinventar, né? Todas as profissões meio que estão dando uma repaginada e o RH tem que ficar atento a isso. E o RH, ele vai ser como um parceiro de negócio, né? Hoje a gente já tem muito essa atuação do RH também como parceiro de negócio. Muitas vezes, vocês são meio de campo entre área de negócio especialista e o G1, né? O G1, às vezes, eles pedem análises voltadas para dados do RH e o RH, principalmente que está na ponta, ele tem muito esse papel, né? Mas, além disso, o RH, ele também precisa ser um impulsionador da tomada de decisão orientada por dados. Então, cada vez mais a gente precisa, né, estar atento a esses dados que estão sendo coletados, verificar a qualidade deles, para que a gente possa fazer cada vez melhores análises, né, melhores sugestões para os nossos G1s também. E a gente precisa ser um agente de transformação digital, né? Então, o RH, ele tem que ser aquela pessoa que vai impulsionar, que vai dar ideias também de como a gente pode melhorar o processo, de quais ferramentas a gente também pode usar,
para que a gente melhore cada vez mais os nossos atendimentos também, para o cliente final. E aí aqui eu trouxe para vocês também um frame que a gente viu lá no Universo Talks, né? Que eles falaram muito sobre o que a está fazendo com o ritmo das empresas, certo? E hoje todo mundo usa IA, né? Todo mundo aqui nas áreas também costuma usar o Gemini, acredito que vocês também já utilizaram o ChatGPT. Então, são plataformas de inteligência artificial que estão ajudando nas nossas atividades, né? Eles fazem cada vez mais atividades operacionais, né? E aí aqui as expectativas são de que as entregas elas sejam cada vez mais altas, justamente porque a IA, ela também disseminou um conhecimento maior para nós. Então, você chega hoje e pergunta qualquer coisa para ela e ela vai saber te responder sobre aquilo, né? Então, expande a nossa mente para outras oportunidades também, né? Então, quando você vai fazer uma narrativa, muitas vezes pode usar o Gemini também para te ajudar a desenvolver mais aquela ideia. Então, por isso as expectativas também estão muito altas nas entregas. O segundo é que o gargalo deixou de ser construir e virou idealizar o que faz sentido, né? Antes a gente tinha muito aquela dificuldade do como é que eu vou fazer isso acontecer. E com o avanço dessas tecnologias que a gente está usando, a gente viu que ficou cada vez mais fácil, né? A gente já consegue entender mais ou menos como é que pode ser realizado, como é que pode ser essa construção. Muitas vezes elas são um pouco mais fáceis do que era há muito tempo atrás, né? E aí, o nosso maior gargalo virou agora idealizar o que faz sentido, né? Como a Virginia tinha dito anteriormente, a gente tem muitos dados, né? A gente vê muitas práticas de mercado diferentes, vê muitos indicadores diferentes, mas a gente precisa entender no nosso contexto o que é que faz sentido para nós, né? Porque não adianta eu querer pegar tudo que tem no mercado e aplicar para mim se não fizer sentido, né? Então, a gente precisa idealizar isso com muito cuidado. E o terceiro ponto é que a IA ela não substitui as pessoas, ela eleva o padrão do que é considerado bom, né? Muitas pessoas têm esse receio de que a inteligência artificial ela vai substituir a gente, né? Mas, na verdade, uma das coisas que foi pontuado nesse evento também que eu fui é que não, que a gente vai trabalhar em conjunto realmente. A IA ela está fazendo muita atividade operacional e isso abre uma oportunidade para que nós nos tornamos mais estratégicos. Então, a gente tem que ter esse olhar de direcionar, né? A gente tem hoje muito também o que o pessoal chama de agentes de IA, né? Que são basicamente as IAs que elas fazem as atividades por nós, sem que a gente precise também dar lá um comando, né? Então, hoje já existem IAs que você não precisa entrar no chat e falar com ela. Às vezes, ela pode vir já falar com você, dizendo que uma atividade foi realizada, ou que precisa de algum dado para que dê complemento a alguma ação. Então, já tem isso. E aí, a gente precisa realmente estar voltado mais para o estratégico e menos para o operacional. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês, né, de cases do mercado, de como as empresas elas estão utilizando o People Analytics para fazer previsões e para melhorar cada vez mais. O primeiro case que eu trouxe aqui para vocês é o da IBM, que é uma empresa de tecnologia e de consultoria, certo? O desafio que eles tinham era de melhorar o clima organizacional da empresa. E o que eles fizeram, né? Eles começaram a monitorar os padrões nas publicações de colaboradores em redes sociais internas. Vocês sabem que em algumas empresas eles têm como se fossem fóruns, né? Onde os colaboradores eles podem interagir ali. E aí eles começaram a fazer esse monitoramento e buscar entender as causas de insatisfação dos colaboradores, né? Então, eles fizeram esse mapeamento dos padrões e, por meio da IA, eles buscaram ali algumas palavras-chave para entender as tendências do colaborador, né? O que representava a voz do colaborador. E aí, essa IA deles, ele criava dashes onde eles pudessem identificar, né, o que estava ali causando um mal-estar naquele clima organizacional na visão dos colaboradores, né? Então, eles conseguiam ter isso por segmento, por linha do tempo, entre outros, para que eles pudessem vir com uma ação para melhorar esse clima, né? E aí eles identificaram oportunidades, né? E foi possível identificar a insatisfação das equipes com erro na forma de conceder feedback e também na comunicação interna. Então, essa é uma das formas que a gente também pode utilizar o People Analytics.
Trouxe aqui para vocês também, né, o case da Nielsen, que é uma empresa de medição de dados e análise de audiência. Esse aqui é muito bom, é uma dor que muitas empresas enfrentam, né, que é o alto turnover de funcionários, certo? E aí aqui eles fizeram a identificação de indicadores chaves, né? Eles viram que grande parte dos associados da empresa estavam sendo perdidos por conta de um alto nível de atrito, né? Então eles buscaram entender no contexto deles por meio de cruzamento de dados, né? Eles cruzaram dados de sexo, idade, cargo que ocupava, até tempo de deslocamento para a empresa, para eles fazerem uma análise e tentarem traçar um padrão, né? Entenderem ali esse turnover dos funcionários. E aí eles viram 2 indicadores que eram bem relevantes, que no caso era o primeiro ano, né, da relação de trabalho ali a longo prazo. Então eles identificaram que o primeiro ano do colaborador era bem crucial. E também identificaram que a mobilidade lateral era mais importante do que promoções, ou seja, essa mobilidade lateral, que eles dizem, é quando o colaborador migra de uma área para outra, certo? Então, eles identificaram que, no contexto deles, fazia mais sentido isso do que realmente a promoção. Tinha um efeito maior nos colaboradores. E aí, dessa forma, né, eles levantaram a relação desses colaboradores que tinham a maior probabilidade de deixar a empresa nos próximos 6 meses e monitoraram isso. E aí eles identificaram que fazia muito sentido esses indicadores que eles acharam. E, em cima disso, eles proporam algumas mudanças internas, né? E com isso, eles fizeram a criação de um programa chamado Ano de Ouro. Que esse programa, ele monitora realmente o primeiro ano do colaborador, para saber se está tudo bem com ele, para saber se tem a possibilidade ali de ter um turnover desse colaborador também, tentar entender e reter, né? E também criaram o programa que se chama Pronto para Mudar, que tem o objetivo de capacitar os colaboradores na busca de novos desafios na própria empresa e muitos outros, né? Então, a gente vê isso aqui também um pouquinho na 3, né? A gente às vezes vê uma pessoa numa área, depois ela migra para outra área, que foi o meu caso também. E aí é muito bacana esse programa de capacitar, né? Porque às vezes o colaborador ele descobre que talvez ele se identifique com outra área. E aí a empresa ela não precisa perder esse colaborador, ela pode só, né, capacitar ele para que ele vá para uma nova área da organização. Trouxe aqui para vocês um case da TOTOS também, que é a empresa de sistemas de gestão, que aqui é muito mais voltado para a forma como eles tratam esses dados, né? Então, um dos desafios deles era que eles viam que tinha muito esse retrabalho na coleta de dados, né? Então, eles identificavam que, por exemplo, a gente tem o setor financeiro que coleta um dado de IPCA, aí tem o planejamento e orçamento que coleta, custos coleta, contabilidade. Então, eles identificaram que tinham várias áreas que perdiam esse tempo coletando a mesma informação, sendo que uma única pessoa poderia coletar e disponibilizar para as demais áreas, né? E aí, eles fizeram esse mapeamento desses dados que eram necessários, identificaram todas as áreas que precisavam e que também geravam dados, para que eles pudessem construir um catálogo de dados e facilitar. Assim, o processo ia ficar mais enxuto e não ia precisar desse retrabalho. Então, eles construíram lá como se fosse um site, realmente, né? Que tem todos esses dados, onde você pode ir lá e digitar qual é o dado que você quer, e ele vai aparecer quem é o responsável por aquele dado, os prazos de atualização, então, tudo isso. Hoje, a gente até tem a central, mas a gente ainda é meio que engateando com ela, né? Ainda é a ideia. A gente ainda precisa avançar muito para talvez chegar nessa possibilidade de um catálogo de dados onde vocês possam ir lá, dizer o que vocês precisam e identificar onde é que você pode conseguir na companhia esse dado, né? E aí aqui eu trouxe também para vocês um pouco dos desafios comuns que normalmente a gente encontra quando a gente está falando de People Analytics, né? Hoje, um dos principais que a gente tem aqui é o silo de informação e também a perda de produtividade. Esses silos de informação, justamente porque hoje a gente não tem a informação que se conversa tanto, né? A gente não tem uma camada de dados, por exemplo, que pode já
fazer esse cruzamento das informações, então a gente tem essa dificuldade maior, precisa pegar as bases de diferentes sistemas, cruzar, para poder fazer essas nossas análises, né? E não temos dados padronizados, né? Algumas vezes a gente ainda encontra alguns dados que a gente tem alguma pequena diferença, isso dificulta um pouco mais na análise, né? Quando eu vou fazer ali, por exemplo, o meu próprio V, se o dado não tiver igual, acaba sendo difícil, eu tenho que ir lá, olhar em cada célula, por que está diferente, por que não está puxando. Então, é uma dificuldade, é uma dor que a gente sente hoje, né? A gente vem trabalhando para melhorar. Trouxe aqui também alguns próximos passos que a gente tem que se atentar quando fala de People Analytics e para a nossa própria carreira mesmo, que seriam, tem o pensamento crítico, né? É muito importante que a gente, mesmo não sendo um cientista de dados, entenda a lógica das análises, né? Entre ali, entenda o indicador, por exemplo, o resultado. Eu vejo isso muito no nosso RH, né? Nós somos muito críticos, realmente. A gente quer entender tudo ali no mínimo detalhe para poder repassar a informação posteriormente, né? Então, isso é muito bom. A gente, nesse ponto, tem um grau de maturidade muito bom. Aproximar-se das áreas que fornecem dados, né? Então, procurar as áreas que são especialistas, né, que geram o dado para que possa auxiliar nessas análises, né? Então, é importante que a gente tenha essa proximidade, né? Hoje, a gente tem, às vezes, dificuldade de entender o que está sendo apurado, por exemplo, e aí a gente recorre, por exemplo, de Redcount ao Lucas, né? A gente tenta entender com o Lucas, o que a gente está vendo aqui? Quem é o colaborador? Qual é a premissa desse indicador que está sendo contemplado aqui? Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso, né? Seja um bom questionador, né? O que exatamente eu quero descobrir? Que decisão será tomada a partir desse dado? É importante que a gente faça essas perguntas e tente sempre chegar na causa raiz. Muitas vezes a gente pode estar vendo ali o problema, né, principal, e aí quer responder aquela dor ali, mas a gente ainda não chegou na causa raiz, e a gente precisa sempre estar investigando isso, né, aquela questão dos porquês, né, por quê, como, quando, onde, a gente tem que sempre se questionar sobre isso, porque se a gente resolve a causa raiz, a gente evita muitos outros problemas que podem vir a acontecer, né. Utilize os dados disponíveis no dia a dia, né? Comece com o que já existe e use essas informações para propor melhorias. Hoje na companhia a gente tem realmente muitos dados, tem muitas bases, né? Os sistemas, eles fornecem muito isso para a gente, e é importante que antes da gente ter uma ideia sobre algo que a gente pode ainda implementar, a gente tentar olhar para os dados que a gente já tem hoje, o que a gente pode retirar de lá e ver e tomar como ação para que a gente melhore ainda como RH, né? Então, é importante ter esse olhar na central lá, vocês vão encontrar muitos dados, então, eu tenho certeza que vai ser um ganho muito grande para vocês também, para visualizarem de forma mais fácil e tentar tomar aí outras ações também, certo? O próximo é capacitação contínua, né? Busque entender as métricas e participe de treinamentos sobre leitura e interpretação de dados. Às vezes pode ser uma dificuldade entender, por exemplo, um dash, né? Às vezes a gente não tem contato com a ferramenta, mas agora o dado está sendo mostrado ali, e aí a gente precisa tomar conhecimento sobre a interpretação. Como é que eu faço para entender ali o que está sendo mostrado? O que é aquele insight que está sendo mostrado na tela? Então, eu preciso me ater e me capacitar cada vez mais para interpretar, né? E é importante que vocês busquem também treinamento voltado para isso, as leituras, tá? Para que cada vez mais vocês se desenvolvam. Muito bem. Antes da gente avançar, pessoal, a gente vai fazer uma pausa agora, tá certo? Uma pausa aí de... Vocês já receberam muitas informações da nossa queridíssima Fernanda Ingrid, então vamos fazer uma pausa de 10 minutos, a gente volta às 10h04, ok? Então daqui a 10 minutos a gente volta.
Voltando, pessoal. Demos mais um tempinho aí para. Voltamos. Muito bem. Então, vamos agora para a nossa segunda parte desse momento. A primeira parte foi bem focada, né, na Fernanda compartilhar o conteúdo com vocês, terem os insights. E agora a gente vai para um momento de compartilhamento, né, Fernanda? Sim, muito importante essa troca, né, que a gente tenha. Eu trouxe um pouco do conhecimento mais técnico para vocês, mas eu também quero escutar um pouco de vocês sobre como é, né, essa tratativa. Então, a gente definiu aqui, né, 3 temas diferentes para a gente ter essa troca. Então, eu quero escutar também de vocês. Vamos começar aí contando sobre uma boa ideia que surgiu do uso de dados, né? Assim, eu sei que vocês são muito criativos também, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês pensaram que dá para a gente fazer hoje com esses dados que a gente tem no RH, bom? Podem ficar à vontade. Perfeito. Quem é que aí reflete, pensa aí numa boa ideia que surgiu? Henrique. Olá, pessoal, bom dia a todos. Assim, me veio a primeira, quando eu li esse tema 1, a primeira coisa que me veio na cabeça foi sobre as RVs dos vendedores, né? Então, assim, hoje a gente recebe, né, assim, mensalmente a gente recebe as RVs, né, por parte do time da remuneração e a gente faz simplesmente só uma conferência na folha de pagamento. Mas até que ponto a gente utiliza esse dado como um dado para desenvolver pessoas ou um dado para engajar ou reter, enfim, colaboradores, né? Então, eu acho que seria uma tratativa muito importante a gente ter nessa gestão das RVs como um histórico daquele colaborador. Cara, maio, junho, julho, enfim, ter esse histórico anual para a gente entender como é que foi a nuance, né, daquela pessoa em relação à RV e o que, por exemplo, no mês X ele atingiu o mínimo e no outro mês ele já atingiu o alvo, no outro mês ele já atingiu o teto, né, o que foi feito para que essa pessoa melhorasse, assim como a loja do coração também, né? Então, acho que, falando de operação, a gente ter esse histórico, né, em formato de um dash ou em um formato mais visual, vai nos dar mais propriedade para poder entrar dentro da operação e até conversar mais de perto com os gerentes, né, e ter essa visão mais de RH, mesmo de desenvolvimento dessas pessoas, tá? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, né? A análise desse cenário. Pode falar, Gisele. Alessandra, adorei aí. Esse é meu jovem. Henrique, você está coberto de razão. E eu fico muito feliz, né, de escutar isso, porque hoje você, através aquele painel de méritos, né, que a gente entregou, acredito que você tem acesso, você consegue ver, né, o faturamento, a média de clientes, a performance de RV, né, e com isso você vai conseguir também utilizar os dados para poder indicar melhor os movimentos, fazer os reconhecimentos de uma forma mais assertiva. Quando você faz um reconhecimento, olhando também para os dados, a gente sabe que o processo de decisão, de priorização para fazer uma meritocracia, por exemplo, vai muito além ali do quantitativo, né? É por isso que a gente também tem que ter o outro olhar, o olhar humano, como a gente faz, né? Que é refletido ali nos princípios. Mas é muito legal esse teu exemplo, porque é uma forma, né? Eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei aqui do painel de méritos em que a gente traz esses dados, né, de performance de RV e a importância. Eu acho que um dos últimos slides ali que a Fernanda mostrou fala justamente do papel do RH. Então, o RH ele vai funcionar muito como um catalisador, com a pessoa, como aquele agente junto à liderança, né, para trazer essa visão também de dados nesses movimentos, né, de tanto de reverter uma performance, né, quanto também de reconhecer aqueles colaboradores que estão performando além do esperado. E para isso, a gente precisa
de dados. A gente precisa que esses dados cheguem até vocês com qualidade. Exatamente, enquanto o Henrique estava falando, também pensei muito no painel de mérito, né, que é uma proposta de você ver todo esse histórico também, né. Para quem não conhece, né, o painel de mérito é um AppSheet, né, que foi criado ali na área de remuneração pelo Bruno e pelo Leandro, que ele realmente vem com todo um aparato, né, toda uma análise para você ver o histórico do colaborador. Né? Então, você consegue entrar lá dentro, colocar a matrícula do colaborador e ver, né, quais posições ele já passou, qual a remuneração que ele recebeu ao longo do tempo, né? Os meninos estavam implementando também essa parte de RV, então já é um olhar mais macro ali para o colaborador, né? Tentar entender, né, se ele já concluiu o PDI dele, por exemplo, quanto tempo de casa ele tem, para que a gente possa vir a propor, talvez, né, uma promoção, um mérito ali para esse colaborador. Então, é muito importante que a gente olhe para esse ponto da RV também e tente entender, né? Ah, estou vendo ali que esse profissional, ele reduziu na performance dele, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo com ele. Então, é muito importante realmente a gente usar o dado para tentar fazer essas inferências também. Muito bem. Tema 2. Quem é que quer compartilhar quais maiores desafios, dificuldades já passou em analisar dados, né? Ginha, passei aqui, Fernando, passei aqui por umas dificuldades em analisar dados. Como é que foi? Como foram essas dificuldades? Pode ser que você tenha achado a solução, pode ser que não, e a ideia é compartilhar aqui, tenha humildade para aprender, né? E aqui a gente compartilhar as dificuldades que a gente passa até para as pessoas ajudarem ou você mesmo dizer, né, uma solução que você mesmo encontrou a partir das dificuldades ou desafios que você já passou. Isso é mais difícil, né, dizer sobre... Olha aí, ó, Giovana, muito bem, Gil. Duas de vez, Duas de uma vez. Bom dia, gente. Eu acho que de maior desafio, assim, é o que a Fernanda já falou, né? De, tipo assim, os nossos dados hoje, eles são muito dispersos, né? Então, tipo assim, a gente vai acompanhar rotinas, tipo assim, de treinamentos, a IPDI é num canto, a AP é num canto, enfim, a gente tem muitas rotinas para acompanhar e cada uma está em um ponto de RH, né? Então, uma batalha, assim, eterna de como eu posso juntar, como eu posso juntar no canto só, como eu posso puxar mais fácil, né? E assim, ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo formas mais fáceis, né? Então, sei lá, eu tenho uma fórmula que automatiza, que se tá isso e isso, então é isso, e aí, enfim, vai dando certo, né? A gente vai fazendo, às vezes é uma gambiarra, às vezes é uma ferramenta que já existe, enfim, mas vai dando certo. Mas eu acho que, assim, o maior desafio hoje é esse. A gente que, como BP, acompanha muitas rotinas diferentes, e elas geralmente estão dispostas aí em muitos sistemas de RH também. Ótimo, Gil. Realmente é uma dor, assim, que desde que eu cheguei aqui na 3, eu sinto que vem de todo mundo essa questão das bases de dados, né? E cada um fica tentando dar ali o seu jeitinho diferente para poder gerar essas informações, né? A gente vem trabalhando, né? E eu acho que hoje, com a célula de People que a gente vai ter também, vai implementar, vai ser um ganho muito grande, né? Que a gente vai procurar fazer ali de uma forma que esteja num banco de dados e tudo esteja relacionado. Então, se tiver uma demanda de um relatório específico, a gente já vai tentar, né, cruzar aquelas informações para entregar isso de uma forma muito mais padrão para vocês, muito mais fácil. Então, são cenas aí dos próximos capítulos também. Pode dizer, Manu. Oi, gente, bom dia. Então, eu vou acabar complementando um pouco o que a Gil trouxe, né? Mas é uma dificuldade hoje, uma realidade nossa, né? Embora muito do que a Fernanda já trouxe, né? De que a gente precisa desses sistemas, né? Para realmente fazer as áreas rodar, enfim. E é um dificultador hoje a gente pegar, por exemplo, no meu caso, pegar uma informação aqui na GUP, uma informação ali no Fluig, juntar, Laura, vem cá, me ajuda, né? Então, a gente fica realmente nessas informações ali mais em cada um dos sistemas, mas uma solução que a gente viu
agora voltando para o Barezer, foi que a gente fez a ferramenta, né, a gente fez a automação do Barezer, e uma solução que a gente teve foi, vamos integrar isso com a GUP, para não ficar uma informação em um aplicativo, depois eu ir na GUP para fazer ali análise de dados, mesclar tudo, então a gente realmente conseguiu fazer um outro aplicativo, mas que as informações elas estivessem centralizadas na GUP para que a gente conseguisse ter os relatórios em um lugar só, né? Então foi um dos benefícios aí que a gente viu de analisando os dados, não vamos deixar isso no Fluig, não vamos deixar isso no app do Barezer, vamos trazer para a GUP, porque aqui a gente tem um local ali mais centralizado, né? E, precisa trabalhar o dado? Ainda precisa, mas pelo menos está em um lugar, né? A gente tem ali uma centralização dessas informações. Então, só para trazer uma dificuldade, mas também uma solução que a gente viu aí previamente. Muito bom. É bem importante a gente ter pelo menos um conhecimento de algumas ferramentas, porque como a Manu disse, né, ela identificou que talvez em outra plataforma fosse melhor para ela ter esses dados. Então, é importante que a gente conheça isso também, porque às vezes a ferramenta que a gente está usando pode não ser uma ferramenta ideal para o que a gente precisa, né? Então, é bom a gente conhecer cada vez mais justamente para isso, para poder fazer inferências, para tomar uma decisão, né, que vai ser melhor, seja mudar de plataforma, para a gente poder entregar aquela informação de uma forma mais prática. Pode dizer, Laura. Show, bom dia, pessoal. Também compartilho aí das dores das meninas, mas trazendo um pouco para a minha principal dor hoje, é justamente chegar na causa raiz, né, daquele problema. Então, hoje a gente tem muito ruído de dados. Por exemplo, a gente vê o nosso maior motivo de desligamento de pedido é maior salário e melhores benefícios. Mas o quanto desses motivos, quando eu abro no detalhe ali, pode ser uma adaptação à liderança, à cultura, à equipe. Então, hoje é uma grande dor, assim, chegar na causa raiz daquele problema para que, de fato, a gente possa fazer ali aquele trabalho preditivo, né, e também preparar ali um plano de ação. É bem importante, né? Principalmente quando você fala de dados que são qualitativos, né? Que a gente tem essa diferença, né? Dados quantitativos, que são ali números, são muito mais fáceis da gente trabalhar realmente, né? A gente vê ali se está mais, se está menos. Agora, quando você trata de dados qualitativos, como uma entrevista de desligamento, a gente tem que focar muito em, né, tentar desenvolver da melhor forma possível, porque aquele dado ali vai ser relevante para a gente. E às vezes, se talvez, né, o candidato não se sentir à vontade de dizer que talvez não se adaptou, né, a gente acaba inferindo outra coisa, né, ele pode dizer que foi a remuneração quando ele não quer, talvez, dizer, né, que foi pela cultura ou algo nesse sentido. Então, é bem importante a gente se atentar também quando a gente trabalha com esses dados mais qualitativos, né, e tentar sempre chegar na causa raiz. Realmente, a gente não pode se limitar a tentar resolver só realmente, né, no superficial, tem que tentar sempre chegar ali na causa, porque às vezes quando você resolve a causa raiz, você elimina 80% dos problemas, né? Então a gente tem que cada vez mais fazer essas críticas para ter um melhor resultado. Próximo é a Aline. Pode dizer, Aline. Isso, bom dia. Trazendo um pouco do que a Laura trouxe, né, e do que a Fernanda falou também, eu tive essa dor, né, essa dificuldade, em certo momento que eu precisei fazer uma análise aqui dos desligamentos da filial, e aí eu utilizei muito as avaliações de experiência, né, primeiro ciclo, e utilizei bastante as entrevistas de desligamento. E a minha maior dificuldade foi estratificar isso, né, porque hoje a gente tem uma ferramenta que é o Forms, que é boa até certo ponto, mas acredito que mais para frente a companhia vai talvez pensar em outra coisa, né, pensando nessa evolução, porque para estratificar isso, baixar, eu encontrar minha filial, dar um trabalhinho, e aí eu tenho que pegar autoavaliação, tenho que pegar a avaliação do gestor, e aí eu tive uma trabalheira para pegar isso só de Campinas na época, e aí me deu um grande trabalho. Então, essa foi minha dificuldade na época. E a segunda, o segundo ponto, até trazendo um pouco do que a Fernanda trouxe, é o quanto o RH entende a importância dessas ferramentas, porque quem, na hora que vai precisar da informação, às vezes está muito sucinto, né? Será que quando eu estou fazendo a entrevista, a avaliação lá de experiência, eu estou me aprofundando, né? Eu estou fazendo por fazer, mas você não está pensando na pessoa que vai utilizar isso depois, ou quem está na integradora, enfim.
Mesma coisa a entrevista de desligamento. Eu estou fazendo para cumprir um procedimento ou estou tentando entender a causa raiz daquela situação, né? Ah, a pessoa falou maior salário, está saindo porque encontrou uma outra oportunidade. Mas eu vou me aprofundar para realmente trazer maior riqueza de detalhes e entender se ela está saindo por uma outra oportunidade ou que influenciou ela a buscar essa outra oportunidade. Será que foi o clima? Será que foi o gestor? Será que foi outras coisas? E aí, na hora de a gente fazer essas análises, se está muito sucinto, a gente sofre muito. Então, acho que é uma dor. As duas dores. Acho que um pouco a ferramenta que a gente pode facilitar depois, e um pouco do RH entender a importância de fazer isso de uma forma bem feita, né? Sim, sim. Assim, tratando dessa parte do RH, eu acho o nosso RH muito crítico, né, realmente, em relação a alguns aspectos, né. Mas eu sei também que alguns dados a gente, às vezes, coloca ali e a gente não se atenta como a forma que ele vai ser analisado, né. Então, tem que ter essa mentalidade também, né. Só trazendo para vocês aqui uma dificuldade que eu tive, né, que é parecido com essa de desligamento, só que no meu contexto, foi quando eu tive que fazer análise de entrevista para o meu feedback, que era uma entrevista realmente ali com a pessoa, e eu tinha que analisar e catalogar cada um desses dados. E, gente, eu entendo que realmente entrevista é uma coisa muito difícil de você trabalhar o dado quando ele é qualitativo, porque você tem que ler e reler aquelas entrevistas para poder categorizar o que foi o motivo, o que você vai contabilizar ali, porque realmente é um dado muito trabalhoso, viu? Pode dizer, Virginia. E aí, Fernanda, juntar a fala da Laura com a fala da Aline, são duas falas importantíssimas a respeito do quanto esse dado é imputado com qualidade. Porque se você não imputa esse dado com qualidade agora e faz bem feito no início, você vai ter o trabalho. E o trabalho vai voltar. Porque uma coisa que a gente aprende é se você não fez uma entrevista bem feita, se você não fez uma etapa bem feita, não fez uma qualificação correta, né, de alguma coisa. Eu já fui Laura, certo? Lá em 2015, eu fui Laura por um bom tempo. E eu me lembro o suplício, né? E todos aqui já passaram por uma situação dessa de não ter aquele dado bem tratado, chegou, na verdade não é nem tratado, não imputado, e aí você sai, indo atrás, e aí o RH tem que resgatar na mente dele, o gestor resgatar na mente dele informações, e isso gera gasto de tempo, de energia, né? De foco, de produtividade. Então, quantos retrabalhos a gente tem pelo fato do nosso dia a dia, e eu me coloco no meu, são todos nós, tá? Todo mundo está no processo de aprendizagem contínua e de aprimoramento. O quanto a gente não investe o tempo de qualidade, às vezes, para fazer um processo lá atrás, para poupar o tempo depois, porque senão isso volta, e volta com mais desgaste, com mais tempo, e geralmente volta num cenário que você não pode atender, né? Você está com outras coisas, aí sai, corta na fila, não, mas porque tem que entrar na MBR, tem que entrar na WBR, tem que saber essa informação, aí começa aquele caos, mas não, eu estou na outra, enfim. Então, são situações para a gente refletir, enquanto a gente está presente e o quanto a gente está fazendo as etapas com qualidade. Virginia, mas isso é muito utópico, porque às vezes a gente tem 300 coisas ao mesmo tempo para fazer. E aí, sempre é aquela velha discussão e a metáfora, quem vem antes, o ovo e a galinha? Você está sobrecarregado porque está fazendo muito retrabalho, ou você não está fazendo organizadamente. Então, sempre vai ter, certo? Esse movimento, porque uma coisa fica eternamente, vira uma bola de neve, fica voltando, você não consegue ter um fôlego organizacional ali para fazer suas coisas, tá bom? Então, só trouxe essa reflexão, porque eu achei muito pertinente essa fala de Laura e de Aline sobre a qualidade do dado importado, tá? Pode falar, Aline. eu queria contribuir com uma dor, uma das dificuldades. Por exemplo, a gente tem uma oportunidade grande aqui na unidade, no Espírito Santo também, sobre benefício. É uma dor grande que eu tenho. E eu tenho muita dificuldade de acompanhar e fazer uma análise da eficácia do meu benefício, né? E aí a gente faz um trabalho aqui mensal que é braçal, para tentar fazer uma coisa preventiva que é assim, o meu benefício está atendendo o colaborador efetivamente?
quanto que eu tenho de exclusão de plano, quanto que eu tenho de prestação de conta de uma ajuda de custo, né? Quantos prestam, e aí eu tento fazer esse trabalho para poder ir lá no benefício negociar e mostrar o quanto que está sendo eficaz e o quanto que a gente está perdendo, para que eu lá na frente não faça uma entrevista de desligamento porque ele foi embora por causa do benefício. Só que eu não tenho isso em material nenhum, né? Então, assim, sei lá, uma exclusão, por exemplo, a menina pega aqui relatório por relatório. Aí a gente, né, teve a ideia, coloca num documento de exclusão, por exemplo, motivo, para ele ticar para mim por que ele está saindo. E aí eu consigo depois ter um overview mais bacana dos maiores motivos por que a pessoa sai do plano, para eu poder negociar. Então, isso a gente tem feito aqui na mão, porque não tem um lugar para ir fazer, para tentar, né, trabalhar preventivamente para eu não perder o colaborador lá na frente por conta disso. Então, esse é um desafio, assim, de análise que a gente tem hoje. Realmente é uma iniciativa bem, bem bacana ali que vocês estão desempenhando aí, né? De já tentar entender a exclusão desses benefícios para saber se lá na frente talvez isso não gere um desligamento de colaborador. É realmente uma coisa bem preditiva, né? Como a gente tinha falado nas análises mais atrás, né? É realmente você ter esse olhar do que pode acontecer e qual ação você vai tomar para que isso não venha a acontecer, né? É uma iniciativa interessante. E, realmente, esse ponto de ter a visão do colaborador, né? Porque, às vezes, você tem um benefício ali, mas para o colaborador, ele não vê o valor naquele benefício, né? Não é em questão monetária, mas é muito mais sobre o valor. Né? A prestação a ajuda de custo é um item importantíssimo, porque, assim, a gente até fez um reajuste há pouco tempo, mas qual o percentual de colaborador que é elegível e que presta conta para receber? Até um tempo atrás era muito baixo, eu falei, não está funcionando, né? A gente está fazendo até um investimento a gente mesmo, mas não está refletindo lá na ponta, né? Então, eu acho importante a gente conseguir ter esse olhar, né? Sim, com certeza. Ter um monitoramento desse tipo faz muita diferença, né? Para você entender o comportamento do colaborador, né? A gente sabe que tem algumas ações aqui, né? Pelo menos que eu tenho conhecimento de que estão tentando entender mais essa questão do valor do benefício para os nossos colaboradores. Pode falar, Gisele. E as regionalidades, né, Aline, também. Às vezes, um benefício que ele é muito aceito, que a percepção de valor dele é numa região, em outra, pode ser que não. Totalmente. Né? Eu tenho uma cultura ali, uma percepção de valor de benefícios na região sul, de uma forma, né? Na Nordeste, Norte, outro. Então, nós temos que ficar muito atentos. A gente sabe, hoje o modelo da Três Corações é muito de padronização, né, da gente, mas estamos sempre atentos aí, né, acho que tem uma parte, né, que vai evoluir também em decorrência ali do consumidor no centro, né, de parte de compensação, né, que está sendo vista, né, para que a gente possa também dar uma respostas para essas regionalidades, né, ver o que a gente tem de benefício que faz sentido, o que não faz, né, para a gente ir melhorando o nosso pacote de remuneração total. E quando eu falo nosso pacote de remuneração total, eu estou falando mesmo do salário fixo, base, né, até o salário emocional, né, clima, um processo bem estruturado de avaliação de performance, de trilha de carreira. Então, isso é importantíssimo. Muito bom, pessoal. E agora vamos para a terceira pergunta, né? Para vocês relatarem uma situação em que fez o uso da análise de dados de uma forma assertiva, né? Uma análise que você fez, que você sentiu, que tomou uma decisão ali que teve um impacto muito positivo para a companhia. Pode falar, Aline. Vou falar do mesmo exemplo que eu dei, dessa análise que a gente fez de desligamento. A gente fez isso em 2020, no ano passado. E aí a gente analisou as entrevistas de desligamento, né, as avaliações e tudo mais. Aí eu fiz um bench aqui com as empresas da região para entender algumas questões de benefício também. E a gente tinha uma dificuldade muito grande com mobilidade, né? Era uma das questões, algumas questões de benefício, tinha algumas questões de estrutura também,
E aí, na época, a gente apresentou isso para o Eduardo Brito, né? Acho que na época também estava a Lívia. E a gente foi até o corporativo para falar de algumas questões de benefícios de mobilidade, né? Demorou aí, acho que uns 2, 3 meses, mas a gente conseguiu implantar algo aqui específico para a nossa região. E deu super certo, assim, a gente tinha muitos desligamentos por esse motivo de mobilidade, porque aqui é uma região bem complicada de transporte público e tudo mais, né? Mas o motivo específico de mobilidade sanou. A gente teve outros, né, que a gente vai resolvendo ao longo do tempo, mas foi algo que a gente trouxe através dos dados, que deu super certo, assim. Acho que é uma experiência que eu tenho. É bem interessante, né? Porque você já trabalhou a correlação desses dados, né? Você olhou ali as entrevistas, tentou mapear ali o que estava sendo um incidente para você e conseguiu achar e tratar isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão também, porque a gente gera dados constantemente dados. E aí a gente precisa realmente ter esse olhar, ter um momento ali de parar e analisar, o que esses dados aqui estão tentando me dizer que eu posso utilizar para solucionar o problema que eu tenho hoje, né? Bem bacana. Pode falar, Virginia. E aí eu vou trazer um exemplo de que a Três Corações já pratica essa análise de dados há muito tempo. Há tanto tempo que é antes de mim, inclusive. A situação que eu vou contar para vocês, até porque a gente tem muita gente de RH, que eu não sei se vocês sabem de onde nasceu o ritual da troca de crachá. Um ritual que todo mundo aqui pratica. Um ritual que todo mundo aqui sabe, né, os anos de paixão. Vocês sabem de onde é que veio esse ritual? Quem é que sabe? Com análise de dados, tá? A Mônica já não sabe, né? Foi de uma análise de dados, de um indicador chamado redução e desligamento, certo? Ele foi um plano de ação oriundo de uma análise sobre o índice de desligamentos até um ano. Esse indicador existe até hoje, né? Esse é o indicador que a gente acompanha. E ele veio, eu acho que foi faz muito tempo, foi em 2000. Aí Samara vai saber mais que eu, que sabe, o book não sei se foi em 2013, 2014 que foi implantada essa iniciativa. 2014, pronto. 2013, foi 2014. Quem aqui lembra, na época, que isso foi uma iniciativa justamente para gerar um senso de pertencimento, um senso de vinculação maior com a empresa. Antes de 2014 não existia a troca de crachá, não existia o Anos de Paixão, e hoje é um ritual que faz parte da nossa cultura, que faz parte de uma prática, inclusive reforça, né, a nossa cultura, traduzida aí no princípio 2, do construir laços legítimos e duradouros. Então, olha o quanto uma análise de dado bem feita, com a causa raiz bem mapeada, e um plano de ação sustentável pode transformar uma empresa não a curto prazo, porque hoje ela existe esse ritual, e tem muita gente que nem sabe que a causa raiz foi por causa do índice de desligamento de um ano que existia. Inclusive, acho que 1 ou 2 pessoas devem saber dessa informação. Então, olha como o dado bem usado pode tomar decisões que vão reverberar há muitos anos depois, né? Há tantos anos que a gente nem imagina. Então, olha o poder que é você usar dados no seu dia a dia e fazer planos de ação, né, de forma efetiva, tá? Então, trouxe aí essa análise, Fernanda, é antiga, mas o quanto a gente já usa as análises há muito tempo. É antiga, mas funciona, né? Isso que importa. E é interessante, porque quando você passa a olhar para o dado dessa forma, você tem impacto na sua cultura, né? Isso foi uma mudança cultural, né? É algo que a gente faz hoje, que a gente pode não saber ali aquela origem, mas para a gente se tornou algo tão único de você ter aquele momento, de ser reconhecido porque você tem tanto tempo na empresa. Então, é bem bacana de ver como essas análises, elas vão impactar diretamente na nossa cultura. Pode dizer, Samara. O meu comentário é sobre as pesquisas que a gente faz também, né? A gente tem muitos insumos e a gente avalia esses dados, mas a gente percebe pouco o resultado desses planos de ações que a gente desenvolve. Mas vou trazer aqui, né, 2 que são bem impactantes, assim, para a companhia inteira, que é o do atendimento psicológico, né, que nasceu também a partir da pesquisa de clima,
e o de expansão aí do plano de saúde para dependentes, né? Então, essa visão, não lembro, acho que a Aline falou, né, que às vezes demora não sei quantos meses, mas uma hora chega o resultado. Eu acho que é super importante a consistência, né, dessa repetição desses dados, porque isso fica sendo constantemente analisado e uma hora o resultado vem, né, e quando ele é bem planejado, como a Virginia comentou, ele é sustentável e fica aí durando por muito tempo, impactando a vida das pessoas, né. Perfeito, Tamara. A importância da gente usar todas as pesquisas, né? Senão as pessoas vão perdendo a credibilidade numa pesquisa, perdendo, né? Se a gente enquanto RH ou enquanto os líderes não usam esses dados e não valorizam isso, as pessoas acabam entendendo que aquilo não é importante, a voz dela não vai ser ouvida no dia a dia, né? E aí várias ações já foram pensadas aí por conta dessas análises, seja de uma pesquisa de clima, vai vir já a nossa pesquisa de segurança, né, de saúde, os riscos psicossociais, enfim, tantas pesquisas, time de comunicação já fez muitas pesquisas, então a gente valoriza, e não é o feedback pelo feedback, né, não é só para dizer que eu dei lá, vocês, por exemplo, vão responder o feedback desse momento aqui, e eu espero que ele não fique no limbo, né, vou responder depois eu coloco. Lembra o que a gente falou, né, a importância da gente fazer com qualidade, para a gente ter um dado que inpute com qualidade, para a gente fazer um encontro melhor no próximo, porque a gente já escolhe um tema mais assertivo, né, então a gente escolheu, por exemplo, esses temas que vocês apresentam através dos feedbacks de vocês, né, então se vocês não dão feedback, não fazem esses inputs, esse é um outro exemplo, né, então fazer por fazer, muitas vezes aí no piloto automático, excelente exemplo, sabe? E é muito importante a gente lembrar, né, que a gente tem o papel de protagonista, né? Então, a gente tanto analisa o dado, como a gente também é gerador do dado, né? Como esse exemplo que a Virginia deu, né, da pesquisa de feedback de vocês. Então, é um dos papéis do RH que a gente tinha falado antes, né? Ser um impulsionador da transformação também. E quando você responde para esses momentos, você está impulsionando para que a gente tenha ainda outros momentos ainda melhores, né? E vamos dar seguimento aqui à nossa apresentação com as nossas dicas do coração, né? A gente tem que dar insumos para vocês também. Eu sei que hoje, né, além da gente entender e interpretar, algumas pessoas têm muito essa questão de querer saber um pouco sobre as ferramentas, né? As ferramentas técnicas que a gente vai usar para essa análise. Ou então, mesmo que você não vá construir um dash ou não vá construir uma base de dados, é importante que você entenda o conceito, a lógica que tem por trás disso. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de treinamentos para vocês, que hoje a gente já tem na nossa plataforma Saber, né? Que são aí os cursos de Google Planilhas Básico, Avançado, a utilização do Gemini, também a plataforma do Looker Studio, o AppSheet básico e o AppSheet intermediário, né? Tem muitas meninas que às vezes vêm no meu chat pedindo, me ensina a fazer aqui um data, ou então me ensina a fazer um AppSheet para essa necessidade aqui que eu tenho. E hoje a gente já tem alguns treinamentos nessa plataforma, né? Então é importante a gente ver, tentar entender, e aí realmente, se tiverem dúvidas, podem continuar me procurando, que não tem nenhum problema, tá bom? E trouxemos aqui também algumas indicações de leitura, né? Que é justamente para instigar ainda mais esse pensamento analítico de vocês, tentarem abrir também a mente, verem outras perspectivas. O primeiro deles é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Olha que legal, o Google Planilhas Avançado para o programa de estágio. Uma ótima iniciativa, muito boa mesmo. Desenvolver, né, essas mentes que estão chegando aqui para a gente na 3C. Sobre esse primeiro livro, né, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele é bem interessante porque no livro ele mostra que a nossa mente é guiada por dois sistemas, né? O primeiro sistema ele vai dizer que é um sistema um pouco mais impulsivo, né, que é ali de você reagir, e o segundo sistema é o de você realmente ser mais lógico, né? Ele demanda um pouco mais da sua energia. E ele vai falar um pouco nesse livro também que muitas vezes a gente vai para o primeiro sistema, né, de querer reagir, de querer tomar talvez uma atitude ali mais por impulso, e que a gente tem que se controlar para não ter tanto esse viés, né? Então, ele mostra essa perspectiva, né? De que o nosso cérebro, ele pode pregar peças na gente, e como análise cuidadosa, ela pode evitar esses erros cometidos pela falácia cognitiva.
Alguma coisa? O segundo livro é esse Nude, que é Como Tomar Melhores Decisões, né? Esse Nude, traduzindo do inglês, ele é como se fosse um empurrãozinho, certo? E aí, aqui nesse livro, ele vai mostrar para a gente como a gente tomando pequenas decisões diferentes, né? Fazendo pequenos ajustes, pequenas mudanças, tanto em âmbitos diferentes da nossa vida, isso pode ter um impacto muito maior, né, para a gente. Então, fazendo analogia com o Pareto, é como se fosse o 80-20, né? Ele vai justamente mostrar isso para a gente, né? Como as nossas decisões, com um pequeno ajuste, ela pode trazer um impacto muito maior para a nossa vida. Então, eu deixo essa recomendação de leitura para vocês, para tentarem expandir um pouco mais a mente, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Meu chat vai estar sempre aberto para vocês, se quiserem discutir mais, né? Se quiserem recomendações de treinamentos, de livros, o que for, podem me procurar também, tá? Muito bem, Fernanda. Não sai. Viu? Se mantenham nessa sala, pelo amor de Deus, que a gente vai fazer um registro. Agradecer a Fernanda, a Gesiel, a todo o time aí de remuneração de planejamento que, né, prepara essa visão, esse método, essa forma de ver e de apoiar o nosso RH em trabalhar mais com dados. Então, o timaço que a gente tem, que a gente está se fortalecendo cada vez mais. Agradecer também meu time de DHO, que está aqui firme e forte, conduzindo esse evento aqui nos bastidores, a Daya, a Jocaixa, mesmo de férias, deixou tudo bem planejado, e o planejo faça acontecer. E aí, abrir aqui, né, vocês vão... Lembrem-se de voltar para a ferramenta da Saber, registrar lá o feedback, não se esqueçam. E vou passar a palavra para o Gesiel, e quem quiser deixar o seu compartilhar o seu feedback daquilo que foi muito bom que a Fernanda conduziu, e aquilo que você vê, Virginia, gostaria de ver mais isso, gostaria de ver esse outro tema, pode compartilhar agora com a gente, para a gente receber o feedback de aprimoramento e já trabalhar nos próximos encontros, tá bom? G? Eu queria reforçar, né, agradecer a Fernanda e também dizer que no dia 2, agora, na próxima semana, a gente vai estar fazendo o kickoff, né, do nosso projeto de People Analytics, né, mais do que uma área que está sendo implementada, é uma estruturação de um processo, tá bom? Onde todos vão ganhar. Não estou falando somente do RH, estou falando de toda a liderança e todos os colaboradores. Então, eu queria aproveitar, né, para dizer que além da Fernanda, vai compor também o time a Laura, né, Laura também chegou aí para somar, né, e a gente tem também o Igor, não sei se o Igor está aqui ou ele já teve que sair, aqui, mas o Igor também, tá? Então, tá aqui, pronto. Então, assim, passo aí um pouquinho da palavra para eles, né, eu acho que vai ser uma troca muito grande que a gente vai ter aí nos próximos meses, com as áreas especialistas, com o RH, e nós vamos nos fortalecer de uma forma, assim, acho que vai ser um salto para a gente, né? Não é um salto aqui para o Gesiel, para a Virginia, é um salto para todo o RH, né? Então, eu já digo, né, Fernanda, Laura, Igor, nós já temos muitas expectativas, né, no que a gente vai construir, no que a gente vai conseguir alcançar juntos. Então, queria já deixar essa formalização, né, essas 3 pessoas aí que vão ajudar a gente aí nos próximos meses a evoluir bastante nesse tema. Não, com esse povo aí a gente vai até para a Lua, viu? Então, o Rudado já viu as dores de vocês, o Rudado vão estar tudo integrado em breve, Virginia não prometa não, né? Porque depois tem que pagar. Enfim, mas em breve está acontecendo. Rai. Primeiro, né, já que abriu a pauta, agradecer. Comentei com a Virginia, eu achei incrível, né, trazer o tema. Quando o Gesiel deu o show dele apresentando o material, até mandei assim, como foi a tua formação aqui, como é que a gente fica assim mesmo? E eu já vinha pesquisando, né? Já está começando a materializar isso, Rayana, assim, esse sonho que a gente sempre falou, acho que Virginia tem um pouquinho mais de tempo, acho que tem uns 5 anos que a gente fala disso, né, Virginia? Maria, eu não vou nem contar o tempo. Não, e é uma questão assim, que me gerava inquietação, com a inteligência artificial chegando, né? Qual vai ser o futuro do RH? Como é que o RH vai se ressignificar e se reinventar? E sobre o BP, o que é que o BP faz? Como é que ele faz, né? Então, assim, eram algumas coisas que já vinham me despertando muita curiosidade, né? Então, já tinha curiado aí com o Gesiel, ele já tinha me passado alguns insights, eu tinha pesquisado também. Quando eu achei o tema, eu achei muito oportuno. Eu fiquei, eu acho que é um sinal para continuar investindo, né?
Mas eu acho que é sobre isso. Eu fico muito feliz de participar de um grupo que está sempre um passo à frente, sempre automatizando, sempre trazendo coisas diferentes. E aquela gente faz essa pós-graduação, onde algumas outras empresas estão bebendo de algumas fontes, já o Três Corações, muitas vezes a gente vê que na área da RH a gente já está bebendo cachoeira. Né? Então, fico muito feliz. Duas sugestões de temas que eu queria trazer para os próximos RHs conectados. Eu já sei que o GGA vai trazer muita coisa aí, mas eu queria trazer duas pautas que eu acho muito importantes. Primeiro é o que é que compõe a NR1 nessa nova atualização, voltada à questão das agências ocupacionais voltadas à saúde psíquica. Então, eu acho que é muito importante a gente entender, pronto, a NR1 sempre existiu, o que é que contemplou nela, quais são os cuidados que a gente tem, quais são os cuidados que a gente precisa reforçar com a nossa liderança, e o segundo ponto, que eu acho que é muito interessante, a gente trazer um tema, uma pauta em frequência, conflitos geracionais. Eu, como RH, a gente está lidando aqui com muita coisa. Assim, eu tenho 8 anos de Três Corações, e como eu comecei, é completamente diferente. Então, a gente está lidando com a geração, todas as gerações, né? Aqui mesmo eu tenho 15 anos de idade. Então, assim... Ah, tá. Então, show. Né? Então, essa sugestão aí, que eu já tenho sentido essa dificuldade, teve uma gestora que falou assim, Raina, e agora, como é que a gente faz? Boa pergunta. Vamos perguntar a alguém que saiba. Né? Então, eu trago esses temas, mas deixo meus parabéns aí, né, para a Virgínia, para a Fernanda, para o Gesiel, que deu um show, um outro treinamento lá, apresentando todas as coisas, fiquei muito impactada, né, me senti muito ultrapassada, meu tempo avançado já foi, né, então estavam envolvidos aí também. Muito obrigada, Rayana. Excelente contribuição, assim, temas importantes e que já está no nosso radar, alguns a curto prazo, né, assim, a mais pertinho aí o próximo, a gente está no próximo passo aí, SESMIT junto com comunicação está fazendo muitas ativações em breve, né, então vai ter umas ativações mais significativas sobre essa pauta, e transgeracionais tem uma pauta aí da nossa chefe maior, vou só encaixar os temas para ela conduzir também os nossos momentos, tá bom? Pessoal, é isso, agradecer mais uma vez e reforçar 2 movimentos que a gente está fazendo, esse movimento do RH Conectado, eu e Gesiel já passou a listinha aqui de temas que ele quer também trabalhar, porque a gente tem as novas pautas aí sobre meritocracia, sobre, né, performance, potencial, esses novos temas que a gente tem. Caso outras áreas também queiram, acionem a gente, né, a Damayang, a Jocasta, a Juliana, a gente está à disposição aí. E em breve vai ter o nosso encontro de cultura, tá certo? Então, muito importante também a preparação da nossa liderança. Por que é para a liderança, Virginia? Porque a gente primeiro tem que formar esse líder mais preparado para a nossa cultura e representá-la junto com a sua equipe. Olhar primeiro para si, para depois olhar para os outros, né? Então, esse vai ser os nossos próximos passos. Liberem a câmera, tirar a nossa foto e não se esqueçam de dar o feedback, tá bom? 1, 2, 3 e foi. Não precisa fazer cara franzida, Gesiel, tô brincando. Tô brincando. Muito bom. Gente, bom trabalho aí para todo mundo. Beijo grande no coração. Obrigada, bom dia, gente.